1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 31, nós vamos ler até o 33. Amém. Coríntios 10, 31. Se você não trouxe Bíblia, você pode ler ali também. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, tá? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, bebais, ou fazer qualquer outra coisa, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Pode fechar seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas vidas nessa noite. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, toca nossas vidas com Tua palavra, com Teu poder, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve, e nesse texto, nesse contexto aqui, ele fala sobre a liberdade. Ele começa falando sobre idolatria no 10, no comecinho, e ele vem discorrendo da sua palavra aos Coríntios, e ele fala sobre a liberdade que temos em Cristo. Tanto que ele diz em determinado texto, aqui do 10, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E ele começa a falar sobre essa liberdade que nós temos em Cristo, e ele nos leva a compreender que dentro dessa liberdade, nós precisamos viver não só para agradar a nós mesmos, mas viver de uma forma que ela produza testemunho em Jesus Cristo, para que outros sejam salvos. Amém? Se a gente ficar aqui olhando esse texto, a gente vai entender isso. Mas no 31, algo me chama a atenção: fazei tudo para a glória de Deus. E essa semana Deus falou muito ao meu coração com essa palavra na quarta-feira, no culto de oração. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Você crê? Você crê que você vai glorificar o Senhor com a sua vida? Amém? No 32, a gente vê Paulo instruindo a igreja, né, para que eles se portassem de um modo que eles não dessem escândalo. Vivemos num momento onde as pessoas, a gente tem ouvido falar tanta coisa, tanto escândalo, tantas situações, né? Se você estiver na internet, você vai ouvir tanta coisa sobre igreja, tanta coisa triste, né? O mais de tudo isso que a gente tem visto nos entristece, mas isso não pode ser motivo para a gente tirar os olhos do que nós temos, que é Cristo. E nós cremos que Deus está fazendo algo. Você crê? Então nós precisamos ter um testemunho que glorifique a Deus. E nós precisamos tomar essa responsabilidade, nos portar, como o apóstolo Paulo diz aqui: portai-vos de modo que não deis escândalo. E só quem consegue se portar dessa maneira é aquele que entendeu quem Cristo é, e que ele não vive mais só para ele mesmo. Dentro da sua liberdade, ele escolhe aquilo que é melhor, aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao outro, aquilo que faz com que o outro seja salvo. Amém? E nós precisamos muito mais disso, nós precisamos entender isso no Senhor. A NVI, ela diz de uma forma diferente, ela diz: para não se tornarem motivo de tropeço. Diferente da Almeida Corrigida Fiel, que diz:
não ser módulo, não ter modo de escândalo. Na NVI ela diz: não se tornarem motivo de tropeço. Muitas pessoas se afastaram do Evangelho por causa de maus testemunhos de cristãos. Muitas pessoas estão se afastando de Deus por causa de muito. Isso não é para ser assim. Aleluia. Não é para ser dessa forma. Aleluia. Por quê? Porque é algo que eu e você precisamos nos mover, precisamos mudar isso. No Evangelho de João, no comecinho ali, quando os apóstolos, discípulos estão sendo chamados, Natanael chega diante de Jesus, e Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro judeu, e nele nada há de falso, nele tudo é legítimo, tudo é verdadeiro. E é esse lugar, como cristão, que eu e você precisamos chegar. Mas é tão interessante que no 33 aqui ele conclui: agradando a muitos, para que muitos sejam salvos. Você está entendendo que nós agradamos a Deus, nós damos glória a Deus com nossas vidas, mas nós agradamos as pessoas também? Claro que nós sempre vamos agradar a Deus, e é impossível agradar a todos, nem Cristo agradou a todos, né? Mas quando nós vivemos com testemunho, e aqui nesse texto do 10 fala muito sobre questão de consciência do outro, não a nossa. O apóstolo Paulo quer nos instruir a pensar no outro, e isso é muito com que a mensagem da cruz, é como se fosse aquilo que Cristo vem nos ensinar, porque Cristo morreu na cruz, Ele morreu a morte de cruz, Ele morreu por nós, para que nós fôssemos salvos por meio do seu sacrifício, para que nós fôssemos justificados por aquilo que Ele fez. Pelo que Ele fez, Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ser transformados, ser curados, libertos, transformados a cada dia mais. Ele fez isso para que nós também pudéssemos fazer. É diante da cruz que nós somos testemunhas de Deus em Cristo Jesus, e levando outros. E é dessa forma que Deus faz a sua obra na sua igreja. E é aí que mais as pessoas têm sido atacadas. É nesse lugar mais que as trevas têm investido. As trevas têm investido para tirar aquilo que Deus estabeleceu para que eu e você fôssemos filhos de Deus. E como filhos de Deus, tendo uma identidade, nos movêssemos nessa terra, declarando e fazendo a vontade de Deus. Vamos abrir comigo em Mateus 5. Vamos ler do 13 ao 16. Você pode ler comigo aqui na tela, em voz alta? Eu sigo vocês. E saindo aqueles espíritos imundos. Não, é Mateus, não é Marcos. Eu pensei que eu tivesse falado Marcos. Vamos de novo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você está vendo? A glória vai para quem? Vai para Deus. Então nós somos o sal da terra. Jesus disse isso: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Sabe, eu e você, nós temos características que vieram desde o nosso nascimento, coisas que Deus colocou, talentos, habilidades, que Deus colocou em nós, e que elas servem ao propósito dele, servem ao propósito de Cristo.
Efésios 1 diz que Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Tudo convergiu em Cristo, tudo passa por Cristo. E nós somos hoje aqueles que têm o sal. Nós somos o sal que preserva, o sal que mantém com gosto, com sabor. Então nós temos que ter sabor. Nós não temos que ter sabor cristão, nós temos que ser cristão, né? O povo tem muito falado sobre isso. E é onde mais as trevas investem, é onde mais o mundo investe. O mundo investe para que a gente não seja aquilo que Deus estabeleceu para que fôssemos. Sal da terra. O sal muda o ambiente. O sal preserva o ambiente. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver algo de diferente nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos buscar cada dia mais esse testemunho. Nós não podemos ser o sal que não salga. Aqui Jesus diz que se ele não presta mais para nada, a não ser jogado para os homens pisar. Tem uma questão interessante nisso. A neve, quando você joga o sal, ela seca, né? Então, o sal insípido, muitas vezes ele serve para isso, para as pessoas pisarem, e normalmente é nesse lugar de gelidão, né? De gelo, de friagem. Nós estamos nos enchendo do óleo e do fogo do Senhor. Nós estamos buscando Ele, nós temos devoção. A nossa devoção pertence a Deus em Cristo Jesus. É Ele que nós buscamos, é Ele quem produz testemunho em nós. Amém? E nós somos livres para escolher a Cristo. Você é livre para escolher a Cristo. Se você não é livre ainda, não tem problema, é só proclamar a Jesus. Ele mesmo, a palavra dele diz em João 8,37, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há liberdade em Jesus Cristo. Jesus é essa liberdade, essa verdade que nos liberta. Ele é, amém? Aleluia. Precisamos dar testemunhos como cristão, precisamos fazer a diferença, permanecer em Cristo e ser verdadeiros cristãos, trazendo testemunhos de Jesus através das nossas vidas. Jesus quer usar a tua vida, irmão. Sabe, outra coisa que ele fala é sobre sermos luz. Ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Na época de Jesus, quando as pessoas queriam ver uma cidade, eles olhavam para o céu e eles viam uma luz no céu, e aquela luz apontava que existia uma cidade naquela direção, porque normalmente havia luz naquela cidade, e essa luz, ela refletia. Não é assim? Quando a gente vai para o sítio, a gente olha para o céu fica estrelado. As estrelas estavam lá, o que estava atrapalhando era a luz, por isso que a gente não conseguia ver. Então Jesus está dizendo que Ele não pega, que não tem como você não ver uma cidade, não tem como você não ver uma luz de uma cidade na distância. Olha só, e nós somos essa luz. Nós somos essa luz. Outra coisa que ele diz, ele não acende a candeia e coloca debaixo. Aqui diz do alqueire, na minha versão, né, a Almeida Corrigida Fiel, coloca embaixo de uma vasilha. Ele acende, ele coloca no lugar, no velador, no lugar alto, para que todos vejam a luz e reconheçam que é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Você tem Cristo Jesus na sua vida? Então você vai aparecer. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe com você aparecer. Ele vai fazer você aparecer. Se você busca Jesus, se você se entrega a Ele, você vai aparecer. As pessoas vão te ver, gente. É impossível não nos verem, porque nós temos Jesus. O mundo não vai gostar de nós. O mundo não vai nos aplaudir. Mas Deus vai nos colocar em lugares altos. E aí as pessoas que vão estar ao nosso redor vão conhecer a Ele, vão ser atraídas a Ele, e a gente estará glorificando a Ele. A gente estará dando glória a Ele. Eu e você somos estas testemunhas, e glorificamos a Deus com tudo que temos e somos. Vivemos em um mundo que valoriza aquilo que a gente faz. As pessoas normalmente valorizam o que você faz. Então, se as pessoas valorizam o que nós fazemos, hoje em Cristo, nós entendemos que podemos fazer.
E se nós fazemos segundo a palavra dEle, fazemos segundo a vontade dEle. Não existe coisa mais maravilhosa que viver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque há uma alegria que vem do coração de Deus, que enche as nossas vidas, e essa alegria é a força do crente, é a força do cristão. Há uma alegria porque fomos salvos. Somos salvos, nós fomos redimidos, fomos limpos, fomos restaurados à presença de Deus. Estávamos longe de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos atraídos. E o que mais nos prejudica é muitas vezes a nossa mente, lutando contra isso. A gente parece que não entende a graça, a gente quer fazer para Deus, mas Ele é a fonte de tudo que fazemos. Ele é a fonte. Estando em Jesus, Deus fará aquilo que Ele tem para fazer em nós. A palavra é o caminho. Jesus, Ele disse lá em Mateus 7,24, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar Ele como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, porque vai vir, gente, vai vir. Só que daí quando a gente cumpre a palavra, isso não nos abala. Os escândalos não nos abalam, as pessoas errando não nos abalam. E nós precisamos produzir testemunho. Se você continuar lendo 1 Coríntios 10, vai chegar no 11, onde o apóstolo Paulo diz: ei, sede imitador de mim como eu sou de Cristo. E nós precisamos viver isso de novo, produzir testemunho, aonde as pessoas digam: seja imitador de mim como eu sou de Cristo. E as pessoas estão fugindo disso. As pessoas não estão mais colocando isso, tomando essa responsabilidade. Todos aqui temos problemas, mas estamos sendo transformados pela glória de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra tudo aquilo que nós precisamos entender sobre Jesus. Se a gente ler Romanos 3,23, a Bíblia diz que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo transforma a minha vida. Estar em Jesus Cristo transforma a minha vida. Estar cumprindo a palavra transforma a minha vida. O problema é que a gente se acomoda, né? A gente se acomoda. E eu acho interessante, sabe? Deus, Ele fala de todas as maneiras quando a gente quer ouvir. Tu crê nisso? Deus, Ele fala através de um ateu lá no seu trabalho contigo. Muitas vezes. Esses dias eu vivi algumas experiências e falo: meu Deus, como a gente precisa estar atento a ouvir a voz de Deus. Hoje eu conversava com a minha esposa sobre isso também. Como nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, porque Deus está operando. Deus é Deus soberano. A primeira vez que eu li Salmo 103,19, eu me alegrei. Salmo 103,19, Deus, Ele ergueu um trono nos céus, da onde Ele domina sobre todas as coisas. O Pai de Jesus Cristo, que entregou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, que entregou seu Filho por amor a nós, Ele tem governo sobre todas as coisas nessa terra, e tem coisas que acontecem nas nossas vidas, que são para nos transformar, para nos fazer mais parecido com Jesus, que é esse o lugar onde nós temos que chegar. Eu preciso dizer: sede imitador de mim, porque eu estou sendo mais parecido com Jesus, eu busco ser mais parecido com Jesus, e Jesus quer te ensinar, Jesus quer te mostrar o caminho, Jesus quer te mostrar a verdade, Jesus quer te libertar. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe por que a gente fica cansado e sobrecarregado? Porque a gente quer fazer com a nossa força, a gente quer fazer com nossos talentos, a gente quer fazer com a nossa vontade. Não que isso não venha dele, é legítimo, mas nós não fazemos sozinho, nós fazemos com ele, nós fazemos nele, nós aprendemos com ele, nós precisamos aprender com ele, nós precisamos entender como ele age, nós precisamos, e está tudo aqui, ó, está tudo aqui, está tudo aqui. E é aqui que nós vamos aprender e vamos glorificar Ele, porque Ele fala, Ele cuida das pessoas. Deus é um Deus altruísta, Ele não pensa só em mim, em você, Ele pensa em todos. Aleluia. Dar glória a Deus é algo maravilhoso. Falava com a minha esposa hoje sobre Deus falar através das autoridades. Herodes, em certo momento na palavra de Deus, ele falava com sabedoria. Herodes o Grande. E o povo olhou para aquilo e falou: olha só, é Deus falando. E ele se encheu. Era Deus falando mesmo, mas ele não poderia ser Deus. E ele se encheu como se fosse ele falando. Aí morreu comido por bicho.
Como nós precisamos compreender e discernir o governo de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Como nós precisamos ser tratáveis, maleáveis, flexíveis. Há muitos anos atrás eu ouvi isso: aquele que não é flexível quebra. Sabe quem não é flexível? É aquele que não aceita que tudo tem que ser do seu jeito, que tudo tem que ser da sua maneira, que não é ensinável, que não é discipulável. Nós estamos aqui para ser discípulo de Jesus, gente. O mandamento de Jesus é ir de fazer discípulos de mim, fazer discípulo de Jesus. Eu já fiz discípulo que ficou parecido comigo, não foi isso que Jesus quis. Jesus quer que discípulo seja parecido com Jesus. Aí sim eu posso dizer, se eu estou mais parecido com Jesus, eu posso dizer, sede imitador de mim, porque eu sou de Cristo. E é esse lugar que eu e você precisamos entrar, aprender com Jesus. Está aqui, gente, é acessível. O véu foi rasgado, Deus veio de cima para baixo, o véu foi rasgado de cima para baixo. Jesus na cruz disse: está consumado. Jesus repetiu o Salmo 22 de Davi, dizendo da obra dele, que ele faria, e ele fez. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel, Deus é bom, Ele fará. E aqui estão as promessas de um Deus que fará. Mas como eu tenho vivido para refletir a glória de Deus. Eu tenho morrido muitas vezes para mim mesmo, para que outros vivam como Jesus fez. Ou eu tenho feito só a minha vontade e tenho lutado só pela minha vontade. Aleluia. E é o Senhor que vai nos convencer disso. É o Senhor. Tantas vezes a gente quer fazer algo de bom e a gente não consegue, ou a gente às vezes até faz, mas nunca fica do jeito que a gente imaginou que seria. Mas quando é nele, quando é por ele, quando é para ele, a gente sente a glória de Deus e a gente glorifica ele, e as pessoas veem Cristo na sua vida e elas são atraídas. Amém? Você crê nisso? Há uma batalha aí fora, há uma luta que cada um de nós está lutando. Eu luto essa luta sozinho, do lado da minha esposa. Você luta essa luta sozinho, do lado da sua esposa, do lado da sua família. Você luta isso, e a escolha é sua. Mas nós precisamos crer como nós vamos fazer isso. Eu tem uma palavra em Apocalipse 12:11 que fala sobre a consumação da obra de Deus, e diz: e não amaram as suas vidas, diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Algo me chama a atenção aqui. Eles não amaram a sua vida até a morte. Mas o mais importante aqui é a vitória, que ela veio pelo sangue do Cordeiro. Ela veio pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você tem Jesus na sua vida e a palavra do seu testemunho, você não vai amar essa vida da terra, você vai querer a vida do céu, você vai querer a presença dele, e essa é a vitória. Amém? Eu e você estamos vivendo uma batalha, e nessa batalha nosso testemunho precisa ser fiel e verdadeiro. Guarde isso, fiel e verdadeiro. Somente nele, em Cristo Jesus, nós conseguiremos ficar firmes. Por isso, porque nós firmamos nele. Ele é a rocha da nossa construção, ele é a rocha da nossa obra, ele é a rocha daquilo que fazemos. Nós construímos nele, em Jesus. Amém? Que bom isso que você fez. Jesus. Jesus. Tem coisas que a gente planeja e Deus faz muito mais abundantemente além. A gente vê as coisas acontecendo porque Jesus, Ele é quem faz. Ele é quem faz. Filipenses 2:3 diz que Deus gera tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Ei, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Ei, Deus está cuidando da sua casa. Ei, Deus está cuidando daquilo que você não tem controle. E aquilo que você tem controle, olhe e agradeça. Agradeça a Deus. O agradecer a Deus
move Deus, gratidão e fé são coisas que movem o coração de Deus. Amém? 1 João 5,4, semana passada nós falávamos sobre isso, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda 1 João 5, do 4 ao 6, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo, Jesus nos prometeu como nosso Consolador, como o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. E é real, é verdadeiro, isso nos toca, nos fortalece, nos cura. Por isso que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, precisamos viver um relacionamento com Deus, precisamos viver esse relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Algo que sempre me chamou a atenção sobre testemunho é 1 João 5,9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Pelo testemunho de Deus é testificado pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse testemunho. Tu tem Jesus? Quem tem Jesus? Então você tem já esse testemunho, e o Espírito Santo ele vai gerando isso em nossas vidas, ele vai nos ensinando. Quem já sentiu aqui que ia tomar uma decisão errada e o Espírito Santo tocou sua vida? É maravilhoso. Você obedeceu? Melhor coisa que tem. Ele é o Espírito da verdade, não nos deixa enganado. O Espírito Santo testifica, não nos deixa enganado. Ele nos livra da morte, Ele nos livra de situações, porque Deus não parou de trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus continua trabalhando, porque nós somos filhos, amém? Crer em Jesus e viver como alguém que crê, só é possível se tivermos relacionamento com Ele, com Sua palavra. Nós precisamos ter relacionamento com Ele, com a Sua palavra. A palavra, ela testifica pelo Espírito em nossas vidas quem somos nele. A palavra ela faz algo na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Viver relacionamento com Deus. Tudo o que fazemos vem do que pensamos. Já notou que normalmente a gente age, a gente faz algo do que a gente pensa, e normalmente aquilo que a gente pensa foi construído na nossa história de vida, na nossa casa, na nossa família. A característica que nós carregamos da nossa casa, da nossa família, que a gente reproduz hoje. Não acontece isso? Não acontece isso? Coisas da nossa família, a ciência até já comprova isso, que há uma herança genética, tanto de traumas, quanto, e a gente sabe que a Bíblia já diz isso, que a gente carrega a maldição. Só em Jesus que a gente muda isso, sabe? E todos os dias nós precisamos crer que Jesus está operando em nossas vidas e nos guardando. Nós precisamos crer que Ele faz. Não é o conhecimento que gira isso, mas é a dependência de Deus que faz isso ser transformado. E quando nós dependemos de Deus, o conhecimento é acrescentado em nossas vidas para que nós possamos lutar essa batalha. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, que diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus, ele nos é acrescentado nesse relacionamento íntimo com Deus, na nossa história, para que nós possamos sim manusear a espada da palavra de Deus nas nossas vidas e tomar posse daquilo que Deus estabeleceu que nós somos na palavra dEle, do que nós temos para viver na palavra dEle. Então você tem a oportunidade, na liberdade de Cristo Jesus, de escolher a palavra de Deus que cabe à sua vida e começar a viver por isso e viver para isso nele, glorificando a Ele, dando glória a Ele e produzindo fruto no seu reino, porque foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. A palavra de Deus nos garante isso, e Ele nos designou para que nós dessemos frutos, e não só frutos, mas que eles permanecessem, frutos que permanecessem, amém? Você crê nisso? O Espírito Santo, ele muda a nossa história,
Ele muda a nossa vida, Ele muda nosso coração, Ele produz o testemunho de Deus. Como eu li aqui, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho dos homens é isso, é a nossa história que nos formatou, mas agora em Cristo nós somos nova criatura. Deus tem algo novo para nós nele, Deus tem algo novo para nós dele, da sua palavra, naquilo que ele tem para cada um de nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Não existe mais trabalho secular, não existe mais, não, tudo é em Cristo, tudo é para Cristo, tudo encontra propósito em Cristo. Nós precisamos tirar essa questão da tradição, do que foi feito por homem. O testemunho de Deus em Cristo Jesus, Ele é do céu. Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, vossos caminhos, assim diz o Senhor. Então os pensamentos de Deus, é eles quem nos fazem a gente agir de uma forma que agrada a Deus. Os nossos pensamentos, eles foram construídos na nossa história, na nossa infância, dentro do nosso lar, na nossa casa. Mas hoje os pensamentos de Deus, eles são quem nos tornam diferentes. Sabe, pensar no que Deus pensa, é a chave para a gente viver aquilo que Deus tem para que nós vivamos nessa terra. As coisas do alto são eternas, as coisas da terra irão passar. O Espírito Santo da verdade nos leva a esse lugar de transformação, para que possamos glorificar a Deus com tudo que temos e somos, e sermos frutíferos. Amém? Jesus é os pensamentos do alto para nossas vidas. Jesus é o pensamento do alto para nossas vidas. Ele é o projeto de Deus do céu para a terra. Jesus, Ele é o projeto de Deus do céu para a terra. Deus deu seu Filho para que fôssemos como Ele, como seu Filho Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Romanos 8 ali diz que nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus. Fomos destinados a sermos transformados à imagem de Jesus. Amém? Efésios 1, 11 e 12 diz: nele, digo, quem também fostes feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem você espera? Nele, em Cristo. Aqui está bem claro, nele, digo, em quem também fosse feito herança. Quem foi feito herança aqui? Em Jesus. Nele, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus não pediu conselho, Ele sabia, era a vontade dEle. Ele é soberano. Quando Moisés falou: quem que eu digo, Senhor, que me enviou? Diz: eu sou. Ele é. Jesus, Ele fala, quando os judeus que foram incrédulos diante de Jesus, Ele diz: tu nem viste Abraão, né? E está aí Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Como eu gosto de ouvir Jesus dizer que Ele é, porque Ele é. É nele que eu e você podemos vencer as batalhas e produzir testemunho para Deus. Você crê nisso? Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa palavra ela é muito para eu e você. Ela é para os gentios. Nós somos os gentios, nós não somos os judeus.
nós herdamos algo em Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, na promessa que Deus fez a Abraão. Nós hoje, em Cristo, somos da fé. Nós participamos da fé, fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E nós recebemos a seiva. Nele, em Jesus, nós precisamos viver isso, respirar isso, pensar nisso. Nós precisamos desses pensamentos. Nós precisamos olhar as pessoas como Cristo olha. Nós precisamos ouvir as pessoas como Cristo ouve. Nós precisamos dos pensamentos dele. Só assim a gente vai conseguir produzir testemunho dele nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? E ele nos fez conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. É um mistério que foi nos entregue. Às vezes eu fico espantado como as pessoas que não conhecem Cristo, quando a gente fala de Cristo para elas, elas ficam assim, ó, eu nunca ouvi isso. E às vezes estão tão do nosso lado e a gente não fala. Às vezes a gente ouve pessoas falando coisas sobre o que ela entende sobre ser Deus, sobre viver verdadeiramente, né? Porque a gente sabe que a religião é nosso relacionamento com Deus, não é a tradição humana. A tradição humana passa, liderança passa, governo passa. Mas quando nós pensamos os pensamentos de Deus, nós começamos a pensar sobre o que Deus tem para a eternidade diante de nós, que somos vasos frágeis. Eu passei de 50 e estou com síndrome de velho. Ultimamente eu estou me sentindo velho. Eu ando pensando sobre isso, como eu estou velho. Porque passou muito rápido o tempo, gente. É porque passa rápido, é isso que eu quero dizer. E para Deus não vai passar, para Deus vai continuar. A minha vida vai chegar a 80, 90, vocês estão entendendo? O pensamento de Deus, ele é eterno. E quem sou eu para dizer, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, se não for falando segundo a palavra de Deus, segundo os pensamentos dele? Entendeu, minha mulher? Porque os pensamentos dele são mais altos, são eternos. E às vezes a gente vê as pessoas falar com tanta arrogância, porque isso, porque aquilo. Nós deveríamos ter temor de Deus. Nós deveríamos buscar os pensamentos dele. Se você está aqui, esse mistério é para ti. Se você crê em Jesus, esse mistério é para você. Se você crê que Jesus é o teu Senhor, ele pode fazer na sua vida, ele pode mudar a sua história, ele pode cumprir aquilo que ele estabeleceu para você, aquilo que ele estabeleceu para a sua família. Você crê nisso? Então busque os pensamentos de Deus. Colossenses 3, para encerrar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele na glória. Essa é a promessa, é isso que Deus quer que eu e você buscamos. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e eu e você ressuscitamos com Cristo. Todos aqueles que se batizaram sabem que essa é a semelhança, morte e ressurreição, para viver uma nova vida. Há uma nova vida que eu e você estamos vivendo em Cristo. Amém? Deus está fazendo isso. Você crê que Deus está fazendo isso? Isso cremos e nos movemos para a glória dele, seremos transformados mais e mais. Deixe Deus fazer na sua vida. Deixe Deus fazer na sua vida. Sabe aquilo que você não está conseguindo fazer sozinho? Entregue para Ele. Nós vamos fazer essa oração nessa noite. Tudo aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, tudo aquilo que nós não estamos conseguindo cumprir, tudo aquilo que nós estamos há tempos lutando e nós não estamos vencendo, nós vamos entregar a Ele. Fique de pé nessa noite.
Ele é a fonte de toda bondade e de tudo que faremos para a sua glória. Efésios 2:8 diz que não é por obras, para que ninguém se glorie diante dele. Não é por obras, para que ninguém se glorie diante dele, porque nós somos projeto dele, somos feituras do Senhor, para que nele nós possamos fazer boas obras, para que nele nós possamos fazer boas obras. Você vê que é nele que nós fazemos tudo, é por ele, para ele, e encontramos o nosso propósito nele, amém?